Que bacana, né? Que aventura gostosa, né? Você quer viver a vida, hein, gente? Curtir da maneira que você gosta, que você se sente bem e fazendo o que você mais ama. Legal, parabéns pro pessoal. Olha só, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, no Brasil, são pelo menos 14 milhões de pessoas afetadas pela doença e no mundo aproximadamente 426 milhões sofrem com diabetes. Esse dia foi criado por conta do aumento de diagnósticos, né, no mundo inteiro. E um dia voltado para detectar ou seja, relevar, ter a relevância, né, a importância dos cuidados com essa doença. Você pode tirar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, que é 91877334. Para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Dr. Newton Vasconcelos, né, que ele é nutrólogo e está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Dr. Newton. Obrigado. Vamos começar falando como detectar essa doença, de que maneira a gente consegue fazer isso, porque às vezes ela é tão silenciosa, né, doutor? Sim. O diagnóstico da diabetes é um diagnóstico bastante simples. É feito a partir de um exame de sangue e detecta o nível de glicose, de açúcar no sangue. A partir de um determinado valor, ele está alterado e se ele for um pouco maior ainda, já nos dá o diagnóstico do diabetes. Mas para detectar essa doença, às vezes é preciso fazer o exame, só através de um exame, né? Mas como descobrir a doença sem ter o exame? Que tipo de sintomas isso pode causar? A diabetes é uma doença muito pobre de sintomas. Geralmente ela é assintomática, a não ser quando a taxa de açúcar está muito elevada, então ela de fato causa alguns sintomas, como excesso de sede, então a pessoa bebe muita água, urina muito, ela tem fraqueza, fica fraca, fica cansada, mas isso não é comum. Na maioria das vezes, a diabetes é assintomática, principalmente no seu período inicial, né? Por isso que é necessário, de fato, fazer o exame de sangue. E existe uma idade que essa doença pode se manifestar ou qualquer idade ela pode vir? É porque existem dois tipos de diabetes. Existe um tipo de diabetes que se manifesta geralmente após os 40 anos, que antigamente era chamado de diabetes da maturidade, que é o diabetes tipo 2. Existe um outro tipo de diabetes, que é um pouco diferente na sua gênese, que é o diabetes tipo 1, que daí acomete mais crianças e adolescentes, né? Mas o diabetes tipo 2 é bem mais comum, de todos os pacientes diabéticos, em torno de 90% a 95% tem o tipo 2, que acontece mais com a evolução da idade. Agora, tem gente já participando através do nosso WhatsApp, né? Você pode também participar. A minha família tem diabetes e meu marido também. Meus filhos podem ter? É genético? Sim, o diabetes tipo 2 tem uma forte tendência genética, familiar. Então, tem que tomar cuidado para prevenir, para evitar, porque já tem essa predisposição genética familiar para o diabetes. Então tem que estar sempre ligado, né? Se alguém na família já tem, aquela coisa de fazer o exame constante, seria isso? Nem tanto o exame constante, mas principalmente os Qual cuidados. seria? Os principais cuidados para prevenir o diabetes estão relacionados com a alimentação, ou seja, o controle do peso, basicamente. Uma boa alimentação para manter o peso dentro da faixa normal. E a prática de qualquer tipo de atividade física, que ajuda também tanto na manutenção do peso, como no consumo da glicose, do açúcar e evita, ou pelo menos posterga, o aparecimento do diabetes. A gente fala que a questão do açúcar é muito importante, né? Mas o carboidrato, ele também, quando entra na corrente sanguínea, ele também vira açúcar? Seria isso, doutor? Sim. Praticamente tudo que a gente come se transforma em açúcar. Nós precisamos do açúcar, da glicose. É o nosso combustível, é o combustível para as nossas células funcionarem. Só que em algumas pessoas, que justamente são essas pessoas que têm a doença diabetes, existe uma alteração na insulina, ou na sua quantidade, ou na sua qualidade, que não transporta o açúcar para dentro das células, ou não transporta totalmente. Então, vai fazer o exame, o açúcar está elevado. E aí caracteriza a doença, né? Agora tem gente que pergunta aqui, né? O pessoal participando do nosso WhatsApp, queria saber se o diabetes cai o cabelo. Não tem. Não tem nenhuma relação com a queda de cabelo, né? E aqui ela fala com relação também à questão da urina, que também é onde também pode ser detectada a doença, né? A senhora está falando pelo exame de urina? Isso, ou não? Não é o mais fidedigno, né? Porque um exame de sangue mesmo, é muito né? simples, é um exame simples, fácil, barato.
e é mais fidedigno, né? Mais preciso. Agora que o senhor estava falando aqui é justamente essa pergunta. Boa tarde, as pessoas acima de peso tendem a ter mais problemas com diabetes? O posto de saúde faz exame, né? Quer saber onde que pode fazer os exames nos postos de saúde, né? O Sandro de Capivari de Baixo está perguntando. É um exame que é feito no posto de saúde pelo médico do posto. É um exame simples e barato, geralmente é feito quase que de rotina quando o paciente, a partir de uma determinada idade, a partir de uma determinada faixa de peso e também quando tem história familiar de antecedentes familiares de diabetes, pai, mãe, irmãos. Também tem aqueles aparelhinhos caseiros, né, que é possível adquirir. Também serve para ajudar isso, mas aí o objetivo é mais o controle do tratamento. É o controle, não detectar. O diagnóstico, para ser mais preciso, para ser mais correto, deve ser feito no laboratório, com sangue colhido no laboratório. E aqui o Lucas também do Bela Vista está perguntando como é a prevenção, é aquilo que a gente estava falando justamente, a questão do controle alimentar é muito importante. Importante, o controle alimentar, a atividade física. Se a pessoa se mantém pelo menos dentro do peso normal, ela já está fazendo um bom trabalho para evitar o surgimento do diabetes. Está perguntando se em bebês isso já pode se manifestar mais cedo? Em crianças? Em criança, bebê mesmo. Sim, pois é. Não é muito comum, mas acontece. Aí é o diabetes tipo 1, que ele tem uma característica diferente. De uma hora para outra, o pâncreas repentinamente para de funcionar, para de produzir insulina. Então aquela criança, ou às vezes até aquele bebê, tem necessidade de receber insulina constantemente para poder continuar a vida, né? Existem quantos tipos de diabetes? Você estava falando em 2 tipos, né? É aquele que é onde a pessoa precisa tomar insulina. É o tipo mais grave? Não é que é mais grave, mas ele é diferente na sua gênese, no seu aparecimento, na sua formação. Então, como a pessoa não tem insulina, ela tem necessidade de usar insulina diariamente. Já esse é o tipo 1. Existe o tipo 2, que se manifesta geralmente um pouco mais tarde, e que no seu início, nos seus primeiros anos, digamos assim, de doença, ela pode ser controlada com medicamento simplesmente. Mas com o passar do tempo, à medida que o pâncreas vai sendo danificado, também os pacientes do tipo 2 também precisam da insulina. E existe outro tipo de diabetes também, que é bom salientar, que é o diabetes gestacional, que ocorre só durante, como o nome já fala, só durante o período da gestação. Só na gravidez. Durante a gravidez. Então, durante a gravidez, a taxa de açúcar se eleva bastante, mas muitas vezes, após o parto, ela tende a se normalizar. Então, chama-se diabetes gestacional, porque ele é característico desse período da vida da mulher. Agora, ela está perguntando aqui, a Patrícia, né? Vamos só pedir para o pessoal aqui, que é difícil, a gente, às vezes, não é para ligar, gente, pelo amor de Deus, é só a mensagem, tá? A minha glicose está 9,8, né? Pois não tomo remédio, possibilita tomar remédio para o resto da vida, ela tem que tomar. Esse controle com remédios, ele é só depois ela detectada? Sim, quando tem um diagnóstico de diabetes, geralmente o tratamento é crônico, porque ela é uma doença crônica. Agora, quando o diagnóstico é feito na fase inicial e a pessoa consegue mudar por exemplo, diminui bem o peso, passa a fazer uma atividade física regular, tem cuidados com a alimentação, muitas vezes ela não precisa do medicamento. Apenas essas mudanças do estilo de vida são suficientes para controlar o diabetes durante bastante tempo. E aqui eles estão perguntando também que a sogra tem diabetes, mas não quer fazer a dieta. É perigoso? O que pode ocasionar o não tratamento da diabetes? A diabetes é uma doença extremamente grave. O grande problema do diabetes são as doenças cardiovasculares, o infarto, o derrame. Aproximadamente 75% dos pacientes com diabetes vão ter infarto, vão ter derrame. Então, porque ela é uma doença sistêmica, ela é uma doença inflamatória que atinge todos os vasos do organismo. Então, precisa ser tratada. E como ela não dá sintomas, geralmente não dói, não incomoda muito, as pessoas muitas vezes, mesmo depois de terem recebido o diagnóstico, tomam o remédio durante algum tempo, depois abandonam o tratamento. E daí é complicado. E é difícil. E depois, para retroagir, para voltar atrás, é mais difícil, porque o açúcar ele é tóxico, o excesso de açúcar no nosso sangue ele é tóxico para o rim, ele é tóxico para a nossa retina, para a visão, ele é tóxico para os vasos,
para o próprio pâncreas. Então, cada dia que passa, cada semana, cada mês que passa com as taxas de açúcar muito elevadas, está sendo danificado, está sendo destruído um pedacinho do organismo daquela pessoa. E o tratamento é muito caro, doutor? Não, o tratamento não é caro. Além das medidas gerais, como eu falei, de alimentação, de atividade física, de controle do peso, o medicamento que é usado geralmente quando se inicia o tratamento da diabetes, ele é muito barato, é um medicamento que já existe há mais de 30 anos, é usado no mundo todo, é um medicamento muito seguro e é dado de graça no posto de saúde e também nas farmácias populares do governo federal. Então, quer dizer, a insulina, por exemplo, quando ela necessita ser tomada diariamente, isso também é possível conseguir gratuitamente? É fornecido no posto de saúde, é fornecido não só a insulina, como as fitas, os aparelhos, tudo isso naquelas pessoas jovens e crianças que têm necessidade disso. Tudo é fornecido, quer dizer, não se justifica não tratar o diabetes. Não se justifica, porque é uma doença muito grave, que vai trazer consequências, sequelas importantes. Muita gente fala também da questão da visão, que pode perder a visão. Sim, o excesso de açúcar causa a retinopatia diabética, que é uma doença grave, que se não for tratada, se não for cuidada, de fato vai levar à diminuição da visão e até à perda da visão, né? Leva à insuficiência renal, leva à lesão no rim, quer dizer, a pessoa vai ter que fazer depois, vai ter que se submeter à hemodiálise, porque junto com a diabetes, geralmente, muitos pacientes que têm diabetes, a maioria até, tem pressão alta também, são hipertensos. Então tem que tratar tanto a hipertensão quanto o diabetes. Aqui ele pergunta se existe algum alimento que pode causar diabetes. A questão é só o excesso de açúcar mesmo, né? O excesso alimentar como um todo, favorecendo a obesidade, é um fator que predispõe ao aparecimento do diabetes, principalmente se houver tendência familiar, né? História familiar. Ela pergunta aqui também com relação ao bebê, né? É que a gente acabou de dizer que Sim. esse bebê pode ter, realmente, é possível isso acontecer, nascer com diabetes? É possível, mas não é comum. É bastante incomum. Geralmente, o diabetes tipo 1 se manifesta mais na primeira infância e na adolescência. Olha, tem uma outra pessoa falando assim que ela tomava remédio para diabetes antes da gravidez. Depois que engravidou, a médica mandou ela parar com o remédio, não tomar. E o bebê nasceu com glicemia e ficou internado. Deveria ter tomado remédio durante a gravidez? É difícil avaliar cada caso, né? Específico. O que acontece é que a mãe, quando tem o excesso de açúcar, geralmente ela vai ter um filho com excesso de peso, né? A criança nasce com alto peso. Então, já é um preditor também da diabetes gestacional. Agora, doutora, a gente estava falando dessa questão do exercício físico, né? Ele é muito importante para o diabetes, você estava falando isso. Até que ponto ele pode prevenir esse tipo de doença? Sim, na medida que quando a pessoa faz exercício, ela está queimando o açúcar. Exatamente. O músculo está queimando o açúcar. O açúcar é o combustível, né? É mais ou menos como se fosse a gasolina do carro. O diabético, a gasolina do carro, não chega dentro do motor, que é a célula. Tem essa deficiência de levar o açúcar, a glicose, até onde precisa estar, que é dentro da célula. Então, quando o paciente diabético ele faz exercício, qualquer paciente, né, qualquer pessoa faz exercício, ele está queimando o açúcar. Então, está baixando a taxa de açúcar. Além do que, se esse exercício for constante, ele passa a acumular açúcar no músculo, que é o glicogênio. Então, o açúcar sai dos vasos sanguíneos e vai para dentro do músculo guardado, comprimido, que não representa risco. Olha só que bacana, né? Muito Tá bom. aí, acho que alimentação equilibrada, né? Exercício físico e tomar todos os cuidados possíveis, né, doutor? E quando for necessário, tomar o medicamento. Se Tomar o tiver. medicamento, claro, quando tiver. Inclusive, se usa o medicamento para prevenir. Existe um estágio que é chamado de pré-diabetes, que é quando o açúcar está um pouco alterado, mas não suficientemente alterado para caracterizar o diabetes, que já se preconiza, inclusive, claro, primeiro essas mudanças comportamentais, mas elas não são fáceis porque as pessoas muitas vezes não aderem a essas mudanças comportamentais, mas que pelo menos tomem a medicação, que ajuda, se não a prevenir totalmente, mas pelo menos a postergar o aparecimento do diabetes.
Sem falar, é claro, na orientação profissional, que isso é muito importante, Sim, é o ponto sempre. de partida, né? Sempre. Muito obrigada pela sua participação hoje. Acho que a gente conseguiu dar o nosso recado nesse dia tão importante, né, doutor? Que bom. Obrigado Obrigada. também.